Você já parou para pensar quanta energia você perde contando e recontando o que te acontece? Quantas vezes você repete seus problemas como se fossem parte da sua identidade? O que você diz não apenas informa ao mundo, também te programa. Cada palavra que você usa molda sua mente, sua percepção e o seu destino. E se você não aprende a controlar o que sai da sua boca, vai acabar vivendo preso em uma história que você mesmo está escrevendo. Mas sem perceber, este não é um vídeo para você reclamar mais, é para te desafiar a fechar a boca quando tudo o que você tem a dizer te enfraquece, a assumir o controle do seu discurso e, com isso, da sua vida. Porque não se trata de calar o que você sente. Se trata de parar de alimentar aquilo que te limita. Antes de começar, escreva nos comentários esta frase: a partir de hoje, eu falo apenas para avançar, sou estoico. Faça isso agora mesmo. Não é só um comentário, é uma declaração. Uma ordem direta à sua mente, porque o que você escreve, você repete, e o que você repete, você grava. Essa frase vai te ajudar a reprogramar seu cérebro, a tomar o controle das suas palavras e a viver com mais consciência. Escreva e deixe isso selado no seu subconsciente. Número 1. Pare de contar o que está acontecendo na sua vida. Pare de repetir a mesma história várias e várias vezes, porque cada vez que você faz isso, está afiando ainda mais esse enredo, está acreditando nele mais profundamente e se amarrando a ele. Não se trata de negar o que está acontecendo com você nem de reprimir, mas sim de ter consciência do poder que suas palavras têm para definir sua realidade. Quando você fala constantemente dos seus problemas, das suas faltas, das suas feridas, você as alimenta. Dá a elas protagonismo, transforma-as na sua identidade. E quando sua identidade gira em torno do que dói, do que falta, do que não está indo bem, é muito difícil avançar. Há pessoas que não conseguem manter uma conversa sem trazer à tona seus problemas. E no começo, claro, parece que é apenas um desabafo. Mas com o tempo, a gente percebe que elas se apaixonaram por esse relato. Sentem-se especiais por sofrer. Sentem-se validadas quando os outros escutam. E isso, embora não admitam, se transforma em um vício emocional. Cada palavra repetida, cada queixa, cada história triste é uma reafirmação da sua zona de conforto. Porque se o problema sempre está fora, então não precisam mudar nada por dentro. Mas e se você fizesse o contrário? E se, em vez de repetir seus problemas, começasse a falar dos seus sonhos? E se falasse mais sobre o que te inspira e menos sobre o que te limita? E se mudasse sua história? Você não precisa fingir que está tudo bem. Não se trata de ignorar seus sentimentos. Trata-se de elevar seu nível de consciência e assumir que você escolhe qual narrativa repetir. E a narrativa que você repete se transforma na sua realidade. Quando você se foca apenas no que dói, está cultivando uma mente de escassez. É como se estivesse regando ervas daninhas todos os dias. Mas quando decide falar sobre o que te faz sentir vivo, sobre o que te move, sobre as ideias que acendem sua alma, sua energia muda. Suas conversas deixam de ser cansativas e passam a ser inspiradoras. Você mesmo começa a se ver de forma diferente, e todos percebem isso. Muitas vezes acreditamos que falar dos nossos problemas nos torna mais reais, mais autênticos. Mas, na verdade, muitas vezes fazemos isso para evitar a responsabilidade de agir. É mais fácil contar para todos que está sem dinheiro, que está estressado, que não aguenta mais, do que fazer uma mudança real. Porque mudar exige silêncio, introspecção e, acima de tudo, coerência. E isso assusta. Por isso é tão comum preencher os vazios com palavras. Mas se você realmente quer curar, crescer, avançar, vai precisar parar de contar e começar a viver. O estoicismo nos ensina a olhar para dentro, a focar no que está sob nosso controle. E algo que sempre está sob o seu controle é o seu discurso interno e externo.
Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas as opiniões que temos sobre elas. Se todo dia você repete que sua vida é difícil, então ela será. Mas se decide falar a partir da força, mesmo ainda estando no meio do caos, sua mente começará a se alinhar com essa força. Comece a escolher suas palavras com mais cuidado. Não porque você precise impressionar alguém, mas porque o que você diz se torna o que você acredita, e o que você acredita se torna o que você vive. Talvez você não consiga mudar sua situação de um dia para o outro, mas pode mudar sua história. E isso, acredite, tem um poder transformador. Quando você se concentra no que tem, no que pode fazer, no que te inspira, sua vida começa a se abrir. Novas pessoas, novas oportunidades, novas ideias, tudo começa a girar a seu favor. Não porque a sorte mudou, mas porque você decidiu parar de dar tanto poder ao que te limita. Então pare de contar o que está acontecendo. Comece a contar o que você quer criar. E depois vá viver isso. Número 2. Suas palavras ensinam aos outros como te tratar. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. Cada conversa, cada resposta, cada mensagem que você envia está educando quem está ao seu redor sobre como deve te ver, te ouvir e se relacionar com você. Se você fala a partir de um lugar de insegurança, é muito provável que os outros também te enxerguem assim. Se vive se queixando, se descreve como alguém que não consegue, que não sabe, que está sempre com problemas, os outros aprendem a te tratar como uma vítima. Mesmo sem perceber, suas palavras estão dando instruções. Existe uma diferença enorme entre alguém que se comunica com clareza e calma e alguém que fala constantemente a partir do caos emocional. Isso não tem nada a ver com fingir. Não se trata de esconder o que você sente, mas de assumir o controle sobre como escolhe se expressar. Se em uma discussão você perde o controle, grita, ofende, reclama, está ensinando aos outros que com você tudo é instável, que em momentos de tensão não dá para contar contigo. Mas se mesmo em meio ao conflito você consegue falar com firmeza, sem perder o respeito por si nem pelo outro, a percepção muda completamente. Fica evidente a diferença entre alguém que trabalhou a si mesmo e alguém que reage a partir da ferida. Não temos consciência do poder que nossa linguagem tem, não só para fora, mas também para dentro. Porque aquilo que você diz sobre si mesmo, o que repete sobre sua história, sobre o que merece ou não merece, se torna uma afirmação que os outros começam a aceitar como verdade. E pior ainda, você também começa. Se o tempo todo você fala de si com frases como "eu sempre fracasso", "eu sou complicado demais", "eu não sou suficiente", não só está reforçando isso na sua mente, como também está dando permissão para que os outros te vejam assim. E se você não estabelece o padrão de como deve ser tratado, eles farão isso por você, com base no que você ensinou. Fale com propósito. Mesmo quando estiver cansado, mesmo quando estiver com raiva. Porque as palavras que você usa nesses momentos são as que mais ensinam. Se você se expressa com respeito, firmeza e clareza nos momentos difíceis, os outros vão entender que sua energia não depende das circunstâncias. E isso gera confiança, gera respeito. Cuide do seu tom, do seu olhar, dos silêncios entre as frases. Tudo comunica, e muitas vezes você comunica mais como diz do que o que diz. Isso não quer dizer que você precise ser perfeito, ou que não possa expressar vulnerabilidade. Muito pelo contrário, a vulnerabilidade bem expressada também ensina os outros a se conectarem com você de forma autêntica. Mas há uma grande diferença entre compartilhar com consciência e se derramar sem filtro. Uma cria conexão. A outra cria ruído. Escolha ser alguém que transforma os ambientes quando fala, não alguém que os contamina. O estoicismo nos lembra que a única coisa que está verdadeiramente sob nosso controle são nossos pensamentos e ações. E isso inclui nossas palavras.
Marco Aurélio dizia que devemos falar apenas quando necessário e que nossas palavras devem ser suaves, mas firmes. Você não precisa gritar para ser respeitado, não precisa se impor, só precisa ser coerente consigo mesmo e ter a temperança de escolher como se expressar, mesmo quando tudo dentro de você quiser explodir. Ao aplicar isso, seus relacionamentos mudam. Não porque os outros magicamente se tornam melhores, mas porque você estabelece um novo padrão. Quando você se expressa com segurança e respeito, está enviando a mensagem de que é isso que espera em troca. E se alguém não puder te dar isso, essa pessoa se afastará por conta própria. Você não terá que implorar por respeito nem por reconhecimento. Sua presença exigirá isso naturalmente. Comece a se observar. Escute como você fala de si mesmo, como reage quando algo não sai como queria, como você fala dos outros. Cada palavra pode ser uma semente ou uma barreira. Você pode se construir ou se sabotar apenas ao abrir a boca. Por isso, fale como se suas palavras fossem um reflexo do seu valor. Porque são, e os outros aprenderão com você, não pelo que você diz, mas pela forma como escolhe dizer. Número 3. Não compartilhe os detalhes de como você está melhorando sua vida. Não porque você precise esconder o que está fazendo, mas porque há um poder real em proteger aquilo que está construindo. Quando você começa um processo de mudança, esse terreno ainda é frágil, é só seu e você ainda está descobrindo o caminho. Nesse estágio, qualquer opinião externa pode te afetar mais do que imagina. Você pode ter uma intenção poderosa, mas se expô-la cedo demais, corre o risco de que outros a enfraqueçam com suas dúvidas, suas críticas ou até mesmo com elogios disfarçados de apoio. Porque sim, até os elogios podem te distrair quando chegam antes da hora. É tentador falar sobre tudo o que está fazendo para mudar sua vida. Dos novos hábitos que está cultivando, das decisões difíceis que está tomando, das feridas que está curando. Falar sobre isso dá a sensação de avanço, como se ao compartilhar já tivesse conquistado algo. Mas não é assim. Falar do processo não é o mesmo que vivê-lo. E muitas vezes, quanto mais você conta, menos força interior mantém para continuar. A mudança real não precisa de plateia, precisa de comprometimento. Além disso, nem todo mundo merece conhecer sua transformação. Nem todas as pessoas saberão receber essa informação com respeito ou compreensão. Alguns usarão isso contra você. Outros projetarão suas próprias inseguranças no seu processo. E outros simplesmente não vão entender. E não precisam entender, porque esse caminho é seu. É sua luta, seu avanço, sua disciplina, seu silêncio. E quanto mais íntimo você o mantiver, mais força acumula. Porque você não está buscando aprovação. Está buscando evolução. Quando você fala cedo demais sobre suas mudanças, a validação externa se torna uma recompensa prematura. E isso é perigoso, porque o elogio pode te fazer sentir que já chegou, quando na verdade só deu o primeiro passo. E essa falsa sensação de conquista enfraquece seu impulso. O verdadeiro crescimento exige humildade e paciência. Exige que você esteja tão focado no processo que não se importe se alguém está vendo ou não, porque você está fazendo isso por si, não pelo espetáculo. O estoicismo ensina que não devemos mostrar nossas virtudes, mas vivê-las. Epicteto dizia: não expliques a tua filosofia, vive-a. Essa frase resume tudo. Você não precisa justificar por que está mudando, nem explicar seus novos hábitos ou suas decisões. Apenas faça o que sabe que precisa ser feito e deixe que os resultados falem por você quando estiverem prontos, não antes. Ao manter seu processo em sigilo, você evita a pressão de atender às expectativas dos outros. Dá a si mesmo espaço para errar, para ajustar, para aprender sem o julgamento externo. E isso é libertador. Você pode falhar sem precisar se justificar. Pode experimentar novas estratégias sem medo do que vão dizer, porque não há ninguém olhando, só está você diante de si mesmo, e isso é o suficiente. Proteger seu processo é uma forma de respeitá-lo.
É uma maneira de honrar aquilo que você está tentando construir. Se você está aprendendo a se amar mais, não precisa anunciar. Se está deixando um vício para trás, não precisa contar para todos. Se está trabalhando sua disciplina, sua espiritualidade, sua saúde, não precisa publicar. Apenas faça. Faça todos os dias. Faça mesmo que ninguém veja, porque o que você faz em silêncio tem um eco poderoso na sua realidade. E esse eco, com o tempo, se torna um testemunho que não precisa de palavras. Mantenha o silêncio até que seu progresso se torne uma presença impossível de esconder. Porque quando a transformação é verdadeira, não precisa ser anunciada. Ela se nota, se sente e chega sozinha, sem forçar. Então pare de contar cada passo, foque em caminhá-los. A melhoria pessoal não é um espetáculo, é um ritual sagrado entre você e sua versão futura. Proteja-se, cuide do seu processo e siga em frente. Número 4. Deixe que os seus resultados falem por você. Porque no final do dia, o que realmente importa não é o que você diz que vai fazer, mas o que realmente faz. Há muitas pessoas presas no discurso, nas intenções, nos planos que soam grandiosos, mas que nunca se concretizam. Falam do que vão conquistar, de suas metas, de seus sonhos, mas os dias passam, os meses também, e tudo continua igual. E sabe por quê? Porque falar dá uma falsa sensação de progresso, nos dá aquele pequeno pico de dopamina, como se já estivéssemos mais perto de alcançar algo só por mencioná-lo. Mas isso é uma armadilha. A diferença entre quem constrói uma vida sólida e quem apenas a imagina está no trabalho silencioso, naquilo que ninguém vê, nas decisões que não são postadas, na constância diária, sem necessidade de aplausos. Porque quando você realmente se concentra em executar, em melhorar, em avançar, não precisa ficar dizendo o tempo todo o que está fazendo. Os seus resultados começam a falar por si. Seu crescimento se torna visível, sem precisar de explicações. E é aí que a mágica acontece. As pessoas começam a te respeitar, não pelo que você diz, mas pelo que você representa. Você não está neste mundo para convencer ninguém do que vai conquistar. Não precisa anunciar cada passo que dá. Na verdade, muitas vezes, falar demais enfraquece você. Porque quanto mais fala sobre o que vai fazer, mais energia gasta no discurso e menos reserva sobra para a ação. Além disso, ao anunciar seus planos para todo mundo, você cria uma pressão desnecessária e abre espaço para opiniões que não precisa. Às vezes, o melhor que pode fazer é manter o silêncio, focar e aparecer um dia com o trabalho feito. Pare de buscar aprovação antes de ter resultados. Você não precisa de validação externa para começar. Só precisa se comprometer consigo mesmo e com os seus objetivos. Se realmente leva a sério aquilo que está construindo, saberá que palavras são desnecessárias. O que vai te diferenciar dos outros é a sua capacidade de transformar intenções em ações. Porque todo mundo fala, mas poucos fazem. O estoicismo nos ensina a focar apenas no que está sob nosso controle, e as nossas ações são exatamente isso, o único território verdadeiramente nosso. Marco Aurélio dizia que o trabalho bem feito é a melhor prova do caráter de uma pessoa. Você não precisa enfeitar suas intenções com palavras bonitas. Faça seu trabalho, faça em silêncio e deixe que os resultados falem por você. Não se obceque em mostrar ao mundo o quanto você está se esforçando. O sucesso verdadeiro é cultivado em silêncio. É nos dias em que ninguém te aplaude que você constrói a base sólida que mais tarde será a inspiração. Porque quando você conquista sem alarde, sem implorar atenção, sua história ganha muito mais valor. E as pessoas não apenas te escutam, elas te respeitam. Se quer uma reputação forte, comece com ações fortes. Se quer que os outros te vejam como alguém confiável, comece cumprindo o que promete a si mesmo. O mundo está cheio de ruído, de promessas vazias, de discursos motivacionais sem disciplina. Você pode ser diferente. Pode escolher focar em fazer,
não em falar. Pode se levantar todos os dias sabendo que seu compromisso não é com a opinião dos outros, mas com o caminho que decidiu trilhar. E quando esse momento chegar, porque ele vai chegar, em que os seus resultados falarem por você, você vai entender que nunca precisou anunciar nada, que o silêncio foi seu maior aliado, que o esforço não passou despercebido, mesmo que ninguém o tenha visto no início, porque o verdadeiro respeito não se exige, se conquista. E se conquista com ações, com coerência, com resultados impossíveis de ignorar. Então fale menos, faça mais e deixe que seu trabalho seja a sua voz. Número 5. Reescreva a sua história. Porque a forma como você fala de si mesmo não é apenas uma descrição, é uma declaração. Toda vez que você diz, eu sou assim, ou isso sempre acontece comigo, está desenhando os limites da sua identidade. E se essa narrativa nasce da dor, do fracasso ou da frustração, então você vai viver dentro desse molde, mesmo quando ele já não te representa. O problema não é ter passado por momentos difíceis. O problema é ficar preso a eles através das palavras que você repete todos os dias. Sua história não está escrita em pedra. Você pode mudá-la. Pode decidir parar de falar de si como alguém quebrado, como alguém que não consegue, como alguém que sempre fracassa. Pode começar a usar uma linguagem que te projete para frente. Porque, quando você muda as palavras que usa para descrever sua vida, sua mente também começa a operar a partir de um novo lugar. Não se trata de ignorar o passado, mas de parar de arrastá-lo como uma condenação. Você não é os seus erros. Você é o que decide construir com eles. Observe como você fala de si quando erra. Você diz, eu sempre estrago tudo. Ou diz, isso é uma oportunidade para aprender. O conteúdo pode ser o mesmo, uma falha, uma queda, um dia difícil, mas o impacto é completamente diferente dependendo da história que você escolhe contar. Porque suas palavras não apenas refletem sua visão do mundo, elas também alimentam essa visão. E se você vive falando a partir da dor, sua realidade se molda para continuar confirmando essa dor. Reescrever sua história começa com pequenas decisões. Quando você para de dizer, sou impaciente, e começa a dizer, estou aprendendo a ter mais calma. Quando troca o não consigo, por estou encontrando um caminho. Quando, em vez de contar tudo o que deu errado, escolhe focar no que aprendeu com aquilo. Não se trata de negar os fatos, mas de dar a eles um novo significado. Um que te impulsione e não que te aprisione. A maioria das pessoas não percebe que está contando a mesma história todos os dias. E fazem isso com tanta convicção que suas vidas se tornam uma repetição constante desse mesmo roteiro. Mas, se você tiver coragem de mudar esse roteiro, tudo começa a se mover. Às vezes, tudo o que você precisa para desbloquear uma nova etapa na vida é trocar uma única palavra no seu discurso interno. De não sou bom nisso para ainda não domino, mas estou crescendo. Essa simples transição pode ser o começo de uma transformação profunda. O estoicismo nos ensina que não são os eventos que nos afetam, mas sim a interpretação que damos a eles. Epicteto dizia, não é o que te acontece, mas como você interpreta, que determina sua experiência. Então, se você pode mudar a interpretação, pode mudar a emoção que nasce dela. E se muda a emoção, muda sua energia. E com uma nova energia, sua história começa a ser reescrita em ações reais. Você não está condenado a viver preso às etiquetas que colocou em si mesmo em momentos de dor ou medo. Você pode se reinventar quantas vezes for necessário, mas para isso, precisa parar de defender a história que te limita. Precisa parar de dizer, eu sempre fui assim. Porque enquanto continuar apegado a essa versão antiga de si, estará bloqueando o caminho para a versão que realmente deseja ser. Comece hoje. Observe como você fala de si. Suas palavras constroem ou destroem. Te empurram para frente ou te prendem ao passado.
Cada vez que abre a boca para falar de si mesmo, está decidindo em que direção está se movendo. Então fale com intenção. Fale como quem já se enxerga crescendo, como quem sabe que o passado não define o futuro, a menos que você permita. Sua história não precisa continuar sendo a mesma. Você tem o lápis na mão, então reescreva com força, com amor próprio, com verdade e com visão. Que cada palavra seja um passo a mais em direção à vida que você realmente merece. Porque essa vida não se conquista repetindo os mesmos capítulos antigos. Ela se constrói escrevendo algo novo, com coragem, a cada dia. Número 6. A disciplina na fala reflete disciplina interior. Não se trata apenas de dizer coisas bonitas ou de cuidar das formas. Trata-se de aprender a se governar de dentro para fora, porque quem não consegue controlar o que diz, não controla o que sente. E quem não controla o que sente, acaba escravizado pelos próprios impulsos. O que sai da sua boca é um espelho do que está acontecendo dentro de você. E muitas vezes esse caos interno se manifesta como crítica, como reclamação, como reação impulsiva. Mas também pode se manifestar como silêncio consciente, como uma pausa inteligente, como uma palavra justa no momento certo. Há pessoas que justificam a falta de filtro dizendo: "Eu sou assim, digo o que penso." Mas uma coisa é ser sincero, outra é ser escravo do próprio descontrole. A sinceridade sem inteligência é apenas uma forma de ego disfarçada. Nem tudo o que você pensa precisa ser dito. Nem tudo o que você sente precisa ser expressado na hora. Porque quando você fala por impulso, não está se comunicando. Está despejando emoções que ainda não aprendeu a processar. E isso não constrói, isso destrói. A verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em responder mais rápido. A verdadeira força está em saber calar quando é necessário, em saber esperar até que a emoção passe antes de abrir a boca, em ter a paciência de escolher suas palavras, não para manipular, mas para ser coerente consigo mesmo. Porque quando você aprende a falar com calma, mesmo em meio ao conflito, não só protege seus relacionamentos, como também fortalece seu caráter. Suas palavras passam a ter mais peso, e os outros sentem isso. A linguagem não é apenas um meio de comunicação, é uma ferramenta para liderar a sua vida. E se você não treina essa ferramenta, ela se volta contra você. Palavras ditas sem pensar podem destruir vínculos que levaram anos para ser construídos. Frases impulsivas podem fechar portas que talvez nunca mais se abram. Por isso, falar com disciplina não é uma limitação, é uma forma de liberdade. Porque você não está agindo a partir do caos, mas a partir da consciência. E claro, é difícil, especialmente quando você está irritado, frustrado, cansado. Nessas horas, é ainda mais fácil deixar a emoção falar por você. Mas é exatamente aí que se treina a verdadeira maestria. Não quando tudo está tranquilo, mas quando tudo dentro de você quer reagir e você escolhe respirar, esperar e responder com clareza. Não para agradar os outros, mas para ficar bem consigo mesmo. Para sentir orgulho depois e não arrependimento. O estoicismo ensina isso com firmeza. Quem domina a própria língua, domina o espírito. Sêneca dizia que devemos ter cuidado com o que dizemos, porque uma palavra pode ser o começo da desgraça, mas também pode ser o início da cura. A diferença está no estado mental a partir do qual você fala. É por impulso ou por virtude, por orgulho ou por sabedoria, pelo caos ou pela temperança. Respire antes de falar. Esse pequeno gesto muda tudo. Um segundo de pausa pode evitar uma semana de conflito. Aprenda a observar sua emoção sem precisar reagir imediatamente. Não porque você deva se reprimir, mas porque você escolhe quando e como se expressar. Essa escolha te transforma no dono de si mesmo. E quando você é dono de si, ninguém mais consegue te arrastar para o caos deles. Sua voz é um instrumento sagrado. Use-a com intenção. Que cada palavra que sair de você seja reflexo da pessoa que você está construindo e não da dor que ainda está curando. Que fale sua sabedoria,
não sua ferida. Porque quando sua fala é clara, firme e respeitosa, os outros sentem e começam a te tratar de forma diferente, com mais respeito, com mais atenção, com mais cuidado. E não porque você está manipulando, mas porque sua presença comunica equilíbrio. E é isso que constrói relacionamentos mais saudáveis, decisões mais inteligentes e uma vida mais alinhada com quem você realmente quer ser. Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, lembre-se disso. A disciplina nas suas palavras é um ato de amor próprio. Não é calar por medo, é calar por sabedoria. É falar apenas quando suas palavras valerem mais que o seu silêncio. Número 7. O silêncio para lidar com o estresse e a ansiedade, mas raramente o usamos com intenção. Vivemos cercados de ruído, notificações, conversas constantes, pensamentos acelerados, distrações sem fim. E em meio a todo esse caos, o mais difícil é conseguir nos ouvir. É aí que o silêncio se transforma em refúgio, em um espaço sagrado onde podemos respirar, olhar para dentro e voltar ao centro. Você não precisa de horas nem de retiros. Às vezes, bastam alguns segundos de silêncio verdadeiro para mudar completamente seu estado interno. Quando você está sob pressão, quando sente que tudo está te sobrecarregando, sua mente começa a correr descontroladamente. Você pensa em tudo o que pode dar errado, em tudo o que ainda precisa fazer, no que deveria ter dito ou feito de outra forma. E nesse turbilhão mental, a última coisa que você encontra é clareza. Mas se nesse instante você se permite pausar, se calar, fechar os olhos por um momento e simplesmente estar, algo começa a mudar. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda. O ruído mental enfraquece, o silêncio restaura. O problema é que muitas pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio não há distrações. No silêncio surgem as emoções que evitamos sentir, mas é exatamente por isso que ele é necessário. Porque só quando temos coragem de ficar em paz conosco é que conseguimos entender o que realmente está acontecendo dentro. E ao compreender, recuperamos o poder de escolher como agir, em vez de reagir por impulso. Praticar o silêncio não é fugir do mundo, é se preparar para enfrentá-lo com mais força. É treinar a mente para que, quando o estresse vier, você não seja arrastado por ele. É ter uma âncora interna, uma pausa consciente, um lugar para onde você pode voltar, mesmo quando tudo ao redor parece pegar fogo. Porque quando você sabe permanecer em silêncio, o caos externo já não te controla. Você o observa, o entende, o atravessa. O estoicismo nos lembra que não controlamos o que acontece, mas podemos controlar como respondemos, e uma resposta sábia precisa de espaço. Marco Aurélio, um dos grandes estoicos, falava do retiro interior. Um lugar dentro de nós para onde sempre podemos voltar, não importa o que esteja acontecendo fora. Esse lugar é o silêncio, não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio de consciência. Um silêncio que não é ausência, mas presença total. Você está ali com você mesmo sem precisar dizer nada, apenas escutando, apenas observando, apenas sendo. Quando você pratica o silêncio em momentos de estresse, evita dizer coisas das quais vai se arrepender depois. Evita tomar decisões precipitadas. E, acima de tudo, se conecta com uma parte de si que não está presa à emoção do momento. É como sair da tempestade por um instante para enxergar para onde o barco está indo. E, a partir daí, assumir o leme com calma e direção. Você não precisa esperar estar sozinho numa montanha para praticar o silêncio. Pode fazê-lo no meio do trânsito, em uma reunião tensa, em casa enquanto todos falam. É fechar os olhos por 3 segundos, é respirar antes de responder, é ficar em silêncio antes de emitir uma opinião que não acrescenta nada. É aprender a não preencher todos os espaços com palavras desnecessárias, porque muitas vezes o que você mais precisa não é falar mais, é falar menos, ou simplesmente não falar.
Faça do silêncio um hábito, não como punição, mas como autocuidado. Dedique pelo menos alguns minutos do dia para não fazer nada, para não dizer nada, apenas para respirar. E nos momentos de maior ansiedade, lembre-se, o silêncio pode ser sua melhor ferramenta, porque enquanto tudo arde ao redor, você pode ser o centro. Você pode ser a calma que transforma o ambiente, não a partir da reação, mas da presença. E quando você fizer do silêncio um aliado, vai perceber que o controle emocional não é um superpoder reservado a poucos. É uma habilidade, uma prática, uma decisão diária. Então comece hoje, respire, fique em silêncio por um momento, escute a si mesmo e deixe que o silêncio te mostre o que o ruído nunca poderá revelar. Número 8. Não compartilhe seus medos mais íntimos. Não porque você precise aparentar força, mas porque há batalhas que se enfrentam melhor em silêncio. Os medos, quando ainda não foram curados, são sensíveis, são feridas abertas. E se você os expõe sem cuidado, pode estar entregando a outras pessoas o mapa exato das suas vulnerabilidades. Nem todos vão usar essa informação com malícia, mas mesmo sem querer, podem te ferir. Um comentário, um olhar, uma piada disfarçada de conselho, tudo isso pode fazer com que o medo cresça, em vez de diminuir. Falar sobre o que nos dói tem seu lugar. Às vezes é necessário, mas nem todos os ambientes são seguros e nem todas as pessoas são dignas de escutar sua vulnerabilidade. Compartilhar sem filtro não é coragem. A verdadeira coragem é enfrentar o que você teme sem precisar expor isso ao julgamento dos outros. Porque quando você torna público um medo que ainda não foi trabalhado, corre o risco de fortalecê-lo. Ao dizê-lo em voz alta, antes de confrontá-lo internamente, você o transforma em parte da sua identidade. E então, você o repete e o alimenta. Muitas vezes, compartilhamos nossos medos em busca de alívio, compreensão ou talvez um conselho. Mas se você não tem clareza interna, o que recebe de fora pode te confundir ainda mais. E o pior é que, quando voltar a encarar esse medo, não estará lidando apenas com a sua própria voz, mas também com as opiniões alheias. Aquilo que alguém te disse num momento, mesmo com boa intenção, fica grudado em você. E em vez de te libertar, te limita ainda mais. Por isso é tão importante guardar seus medos para espaços sagrados, para uma conversa consigo mesmo, para o silêncio, para um diário, para alguém que você sabe que não vai te julgar nem tentar te dizer o que fazer, mas sim ouvir com o coração aberto. Você não precisa compartilhar seus temores em toda conversa. Não precisa contar tudo para ser compreendido. Às vezes, o melhor que você pode fazer é ficar em silêncio, respirar e trabalhar isso por dentro. O estoicismo ensina que não devemos temer o que está fora do nosso controle e que a chave da liberdade está no domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que o que nos assusta não é o evento em si, mas a opinião que temos sobre ele. Então, se você decide mudar a forma como enxerga seus medos, eles perdem o poder. Mas isso é um processo interno, um exercício de reflexão profunda, não um espetáculo público. Porque quando você está no meio dessa transformação, o que menos precisa é do ruído externo. Se for falar sobre seus medos, faça isso quando já tiver enfrentado pelo menos uma vez dentro de si. Quando não falar mais a partir da ferida, mas da cicatriz. Quando sua intenção não for buscar validação, mas compartilhar com consciência. Só então suas palavras serão construtivas e não vulneráveis ao julgamento. Porque você não estará dizendo "isso me paralisa", mas sim "isso me paralisava e agora estou superando". E isso muda tudo. Não tenha medo de permanecer em silêncio enquanto se cura. O silêncio é fértil. É ali que surgem as verdadeiras respostas. É ali que você realmente se escuta. Onde entende por que esse medo existe, de onde ele vem e o que você precisa para superá-lo.
E quando você o enfrenta na solidão, se torna mais forte. Porque não dependeu de ninguém para fazer isso. Porque foi você, com você mesmo. E esse tipo de vitória, mesmo que ninguém veja, transforma sua vida inteira. Então, não exponha seus medos como se fossem verdades absolutas. Não os repita como se fossem parte da sua essência. Observe-os, enfrente-os e trabalhe neles a partir do silêncio. Que seu crescimento não precise ser explicado. Que sua transformação seja tão profunda que não haja necessidade de dizer nada. Porque quando você superar esse medo, você saberá. Sua energia vai mostrar e os outros vão sentir, sem que você precise contar. Porque a coragem mais real se cultiva onde ninguém mais está olhando. Número 9. A recompensa imediata de falar sobre suas metas diminui a motivação para alcançá-las. A recompensa imediata de falar sobre seus objetivos pode parecer inofensiva, até útil, mas na verdade é um dos maiores sabotadores do seu progresso. Porque o simples ato de contar o que você pretende fazer já dá ao seu cérebro uma dose de dopamina. Você já se sente como se tivesse avançado. Já se imagina lá, conquistando tudo o que disse que faria. E nesse momento, sem perceber, sua mente começa a relaxar. A urgência diminui. Porque de certa forma você já recebeu a recompensa, mesmo sem ter feito nada. Esse elogio antecipado, essa aprovação que você recebe só por dizer vou começar a treinar, vou lançar meu projeto, vou mudar minha vida, tem um efeito prazeroso. É viciante. Mas também é falso, porque ainda não há ação, ainda não há resultado, e mesmo assim você já está desfrutando como se tivesse chegado à meta. É aí que mora o perigo. Nessa pequena satisfação momentânea que te faz sentir produtivo sem ter produzido nada. A ciência confirma isso. Estudos demonstraram que, ao compartilhar seus objetivos e receber validação por eles, ativam-se os mesmos circuitos cerebrais que são ativados quando você realmente conquista algo. Ou seja, seu cérebro já acredita que você avançou. E por isso, reduz o esforço que está disposto a investir. Resultado, você se torna mais propenso a desistir, menos comprometido, porque já recebeu parte da recompensa. E agora o trabalho real parece mais distante e menos excitante. Por isso é tão importante aprender a ficar em silêncio enquanto está construindo. A guardar para si enquanto se transforma. A não anunciar cada passo. Não porque compartilhar seja errado, mas porque você precisa proteger o seu processo. Precisa manter a motivação conectada ao avanço real e não às palavras lançadas ao vento, porque o verdadeiro progresso é silencioso. Ele não busca aplausos, só resultados. E isso é difícil numa época em que tudo se compartilha, em que tudo se mostra, em que sentimos a necessidade de que os outros saibam o que estamos fazendo, mesmo antes de começar. Mas aí está o seu desafio: trabalhar em privado, avançar em segredo, crescer no invisível, não para se esconder, mas para se fortalecer. Porque quando você não precisa que ninguém saiba, é quando mais pertence a si mesmo. O estoicismo ensina que a virtude está na ação, não na aparência. Epicteto dizia: não se vanglorie de suas ações, nem mesmo das boas, que os seus feitos falem por você. E isso se aplica perfeitamente aqui. Você não precisa dizer que está mudando, apenas mude. Não precisa anunciar seus objetivos, apenas avance. Deixe que o trabalho diário seja a sua linguagem, que os seus resultados sejam o seu cartão de visita. Não as promessas, não os discursos. Em vez de buscar aprovação imediata, cultive a satisfação de ver os próprios passos. Celebre em silêncio ao cumprir uma promessa pessoal. Sorria para si mesmo quando terminar um dia difícil sem desistir. Essa é a recompensa que fortalece, aquela que não depende de ninguém, aquela que constrói disciplina de verdade. Se você quer resultados diferentes, precisa de uma abordagem diferente. Então, da próxima vez que sentir vontade de contar a alguém o que vai fazer, pergunte-se:
Estou falando para inspirar ou para aliviar o desconforto de ainda não ter começado? Se for a segunda opção, fique em silêncio, concentre-se, coloque-se em ação, transforme o desejo em atitude e deixe que os resultados cheguem primeiro. Falar pode esperar, porque quando você finalmente chegar lá, não será necessário explicar. Sua energia vai mostrar, sua vida vai refletir. E se decidir compartilhar algo, que seja a experiência vivida, não a fantasia projetada. Porque o verdadeiro sucesso não precisa de promessas, só de fatos. E esses fatos nascem do compromisso silencioso de quem escolheu avançar, enquanto o mundo via apenas calma. Então silencie e faça. Número 10. Ser um grande ouvinte não é apenas uma habilidade social, é uma forma de presença. E em um mundo onde todos querem falar, onde todos desejam ser ouvidos, quem sabe calar e realmente escutar se torna magnético. Porque quando você escuta de verdade, está fazendo algo que quase ninguém faz, dando espaço ao outro, validando sua experiência, fazendo-o sentir que o que ele diz importa. E isso, por mais simples que pareça, tem um poder transformador. Ouvir bem não é apenas ficar em silêncio enquanto o outro fala. É estar ali com toda a sua atenção. É olhar nos olhos, acenar com a cabeça, captar o tom da voz, ler nas entrelinhas. É não pensar no que você vai dizer em seguida, mas se aprofundar naquilo que a outra pessoa está compartilhando. Porque quando você faz isso, o outro sente. Sente que não está falando com o vazio. Sente que sua voz tem um lugar. E isso cria uma conexão profunda. Abre-se uma ponte. E quando essa ponte existe, a confiança flui. O erro de muitos é ouvir apenas para responder. Estão esperando a sua vez de falar, de dar uma opinião, de corrigir, de contar a sua história. Mas isso não é ouvir, isso é esperar para intervir. E isso se nota. Se nota quando alguém só espera você terminar para assumir o controle da conversa. Mas também se nota quando alguém está verdadeiramente presente com você, em silêncio, atento, interessado. Essa diferença muda tudo. Quando você fala menos, transmite segurança. Porque quem precisa falar o tempo todo para provar algo está agindo a partir da ansiedade, do medo de não ser suficiente se não ocupar o espaço. Mas quem se permite o silêncio e simplesmente escuta, revela uma força interior que não precisa de enfeites. As pessoas percebem isso, e é por isso que se sentem atraídas, porque o bom ouvinte não é apenas valioso, ele é raro. A ciência confirma. Estudos de psicologia social mostram que pessoas que se sentem profundamente ouvidas experimentam maior satisfação em seus relacionamentos, aumentam seus níveis de confiança e desenvolvem um vínculo emocional mais forte com quem as escuta. Isso não é só teoria, é biologia. Porque quando você se sente ouvido, seu cérebro libera a ocitocina, o hormônio do vínculo e da confiança. E isso, em termos humanos, é ouro. O estoicismo também ressalta isso. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca só por uma razão, para ouvir mais e falar menos. Ouvir é uma forma de humildade. É reconhecer que o outro também tem sabedoria, que você não precisa dominar todas as conversas, que às vezes a melhor contribuição é simplesmente dar espaço. E a partir desse lugar, o silêncio se transforma em presença. Não como ausência, mas como uma maneira sutil de acompanhar o outro. Como aplicar isso? Da próxima vez que conversar com alguém, não interrompa. De verdade, não interrompa. Não complete frases, não corrija, não dê conselhos a menos que sejam pedidos. Apenas escute e, enquanto escuta, observe o que acontece. Como o outro relaxa, como se abre, como começa a confiar. Talvez te conte coisas que nunca disse a ninguém. Talvez te agradeça sem palavras, apenas com um olhar, porque vai se sentir visto. E ser visto é uma necessidade humana tão forte quanto ser amado. E quanto mais você praticar isso, mais perceberá algo incrível. Seu carisma cresce. Não porque você diz coisas brilhantes, mas porque os outros se sentem brilhantes com você.
porque você os faz sentir importantes, e isso, no fundo, é o que todos procuram. Não admiramos quem só fala bem, admiramos quem nos faz sentir bem. Então escute. Escute com intenção, com empatia, com interesse genuíno, não como estratégia, mas porque entende o valor de ser um espaço seguro para os outros. E quando fizer isso, não só melhorará seus relacionamentos, como também ampliará seu impacto, porque quem sabe escutar, sabe se conectar. E quem sabe se conectar deixa marcas, sem precisar dizer muito, apenas estando presente, em silêncio, escutando. Número 11. Palavras impulsivas causam arrependimento. Você sabe disso, já viveu isso. Todos nós já dissemos algo que, no momento em que saiu da nossa boca, desejamos poder voltar atrás. Mas já era tarde. Já tinha atingido o outro, já tinha ferido. E mesmo que depois venha um pedido de desculpas, mesmo que o arrependimento seja sincero, as palavras já cumpriram seu papel. Porque palavras não se apagam, elas ficam, se gravam, ecoam na mente de quem as ouviu, e muitas vezes também na sua. Por isso, aprender a se calar antes de falar não é um luxo, é uma necessidade. Dizer a primeira coisa que vem à mente pode parecer uma forma de ser honesto, de colocar para fora o que sente, mas muitas vezes não passa de um despejo emocional sem direção. Não é clareza, não é verdade, é apenas uma reação momentânea nascida da ferida ou da raiva. E quando você fala a partir desse lugar, não está se comunicando, está destruindo. Porque o que se diz com raiva, mesmo que tenha um fundo real, perde toda a força. O que se diz para ferir, mesmo que seja verdade, deixa de ser útil. E o que se diz sem pensar, muitas vezes se torna um eco amargo que te persegue por anos. Uma conversa tensa não precisa virar um campo de batalha, mas para isso é preciso prática. É preciso criar aquele pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. A regra dos 5 segundos. Respirar, sentir a emoção e não responder a partir dela, porque nesses 5 segundos você está decidindo se quer reagir ou responder. Está escolhendo entre o impulso ou a consciência, entre ferir ou construir. E essa escolha, por menor que pareça, pode ser a diferença entre uma relação saudável ou uma que se rompe, entre um dia difícil ou um conflito que se arrasta por meses. Quando estiver no meio de uma discussão e sentir que as palavras estão se acumulando na sua boca, prontas para explodir como uma avalanche, fique aí, espere, respire, pergunte a si mesmo: isso que estou prestes a dizer realmente vai ajudar? Vai somar algo? Ou é só uma forma de despejar minha raiva? Eu vou me orgulhar dessas palavras amanhã? Se a resposta for não, guarde silêncio. Às vezes o silêncio, por mais desconfortável que pareça, é a maior prova de autocontrole. E esse autocontrole é uma forma de respeito, com o outro, mas principalmente com você. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o que os outros fazem ou dizem, mas temos sobre como escolhemos responder. Sêneca dizia: a raiva, embora breve, é uma loucura, e ele tinha razão. Falar com raiva é entregar o leme da sua vida à emoção mais destrutiva. E ninguém navega bem no meio da tempestade se deixa os impulsos controlarem o barco. Mas você pode treinar-se para ser diferente. Pode aprender a se observar, a reconhecer esse fogo interno e a não deixá-lo se transformar em palavras que ferem. Não se trata de reprimir o que sente, mas de canalizar com inteligência. De escolher quando e como falar para que suas palavras tenham verdadeiro impacto. Impacto que constrói, não que destrói. Porque sim, você pode estar certo, mas se diz isso da forma errada, perde a razão. E se machuca alguém importante no processo, vencer a discussão não vale nada. Lembre-se, há palavras que quebram algo dentro de uma pessoa que nem sempre pode ser reparado com um "me desculpa". Então, da próxima vez que sentir que vai explodir, fique em silêncio por mais um instante. Respire. Observe a situação de fora. Pergunte-se se é o ego falando ou se é sua parte mais sábia que tem algo a dizer.
Porque quando você fala com sabedoria, suas palavras curam. Mas quando fala por impulso, muitas vezes só consegue abrir feridas. Falar com clareza, com respeito, com intenção, isso não é fraqueza, isso é maestria emocional. É o tipo de disciplina que não se aprende em um dia, mas que transforma vidas. Por isso, treine-se. Faça desses 5 segundos uma pausa sagrada, uma barreira entre você e o arrependimento. Porque quando você aprende a conter suas palavras, também aprende a conter sua energia. E a partir daí, sua vida muda. Porque o que você não destrói com a boca pode ser salvo com a sua presença. Número 12. O perigo da validação externa é mais real do que você imagina. Pode parecer inofensivo compartilhar seus planos, contar seus sonhos, mostrar o que está fazendo. Mas quando você faz isso a partir da necessidade de aprovação, está entregando seu poder. Está colocando sua motivação nas mãos dos outros. E isso é perigoso, porque nem todos vão entender sua visão, nem todos vão te celebrar. Alguns vão te questionar, outros vão te comparar e alguns, mesmo sem dizer nada, vão te invejar. E se você não estiver forte por dentro, isso te trava, te confunde, te faz duvidar de si mesmo. Quando você depende da validação externa, suas decisões perdem firmeza, porque você já não age com base no que sabe ser certo, mas sim com base no que acha que os outros vão aprovar. Você começa a viver para agradar, para impressionar, para se encaixar. E aí, sem perceber, se desconecta de si mesmo. Porque tudo gira em torno da reação dos outros. Você já não se pergunta se o que faz te faz bem, mas sim se o que faz parece bom. E isso tem um custo alto, porque quando não recebe a aprovação que esperava, você desanima. Quando alguém critica o que você faz, você recua. Quando não é celebrado como imaginava, perde a motivação. E então começa a pensar que talvez não devesse tentar, que talvez ainda não esteja pronto, que talvez seja melhor esperar. Mas o problema não é estar despreparado. É estar dependendo de um combustível que não é seu. E a única motivação que realmente te leva longe é aquela que nasce de dentro, que não precisa de testemunhas, que não se apaga com uma crítica, nem se acende com um aplauso. A ciência confirma. Estudos em psicologia social demonstram que pessoas que vivem em função da aprovação externa tendem a ser mais inseguras, menos constantes e mais suscetíveis ao estresse, porque vivem sob a pressão de agradar, de não errar, de serem aceitas, e isso desgasta. Isso paralisa, isso impede que você arrisque, que explore novas ideias, que seja autêntico. Por isso é tão importante aprender a trabalhar em silêncio, a tomar decisões sem precisar da aprovação de ninguém, a confiar no próprio critério. E se em algum momento você precisar de uma opinião, que seja de alguém que já percorreu um caminho semelhante, alguém que te respeite, que fale a partir da experiência, e não de uma opinião vazia, e que fale quando você pedir, não enquanto você ainda está construindo. O estoicismo nos lembra que devemos agir com virtude e não com o objetivo de agradar. Sêneca dizia que quem vive sob o julgamento dos outros jamais será livre, porque estará sempre mudando de rumo conforme o vento das opiniões. Mas você não está aqui para ser aprovado, está aqui para ser fiel ao seu caminho. E isso só é possível quando você se liberta do peso do que os outros pensam. Faça o que tem que ser feito mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém celebre, mesmo que seja em silêncio. Porque quando você faz por si, porque sabe que é o certo, sua energia muda. Você não age mais a partir da carência, mas da convicção. E isso se nota, se sente, se transmite sem que você precise explicar. Você não precisa anunciar cada passo, não precisa contar cada meta. O que precisa é se mover, focar, ser coerente, e pouco a pouco os resultados falarão por si. A validação externa, se vier, será uma consequência, não uma necessidade. E se não vier, tudo bem, porque você já se validou com seu esforço, com sua constância, com sua determinação. Então comece a agir sem pedir permissão,
sem buscar aplausos. Simplesmente faça. Faça com força, com clareza, com propósito. E a cada dia que avançar, mesmo que ninguém veja, lembre-se disso. O seu valor não está no que os outros pensam de você, mas no que você faz quando ninguém está olhando. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Número 13. A importância de escolher com sabedoria com quem você compartilha seus planos. Escolher com sabedoria com quem você compartilha seus planos pode fazer toda a diferença entre avançar com clareza ou acabar mergulhado em dúvidas. Nem todo mundo está qualificado para te dar uma opinião. Não porque não sejam inteligentes ou porque não tenham boas intenções, mas porque simplesmente não compreendem a sua visão. E quando você compartilha algo delicado, algo que ainda está começando a tomar forma dentro de você, precisa proteger isso, porque o que ainda é semente não deve ser exposto ao vento de qualquer comentário. Existem pessoas que, sem querer, podem plantar mais dúvidas do que certezas. Dão conselhos baseados em seus próprios medos, nas limitações que carregam. Projetam em você aquilo que elas mesmas não tiveram coragem de tentar. Dizem que isso não funciona, isso não é seguro, é melhor algo mais estável, não porque queiram te sabotar, mas porque não conseguem enxergar o que você vê. E se você não estiver forte por dentro, acaba acreditando, acaba mudando o rumo só para se adequar às ideias deles. Mas lembre-se, quem não compartilha da sua visão não pode te guiar até ela. Por isso é tão importante ser seletivo com as vozes que você escolhe ouvir. Se for pedir conselho, que seja alguém que já percorreu um caminho parecido. Alguém que fale, não só pela teoria, mas pela vivência. Alguém que entende o sacrifício, o risco, a visão de longo prazo. Não aquele que julga do conforto da zona de segurança, mas o que respeita a partir da compreensão. Porque essa diferença muda tudo. Um conselho mal dado pode atrasar anos de progresso. Uma crítica mal direcionada pode gerar uma insegurança que dura meses. Não compartilhe seus planos com qualquer pessoa só para desabafar. Não busque aprovação onde você já sabe que não vai encontrar. Porque muitas vezes o que parece uma conversa inocente acaba te enchendo de ruído. E o ruído mental é o pior inimigo da ação. Uma única opinião desnecessária pode fazer você duvidar de algo que antes parecia claro. E essa dúvida, se não for enfrentada a tempo, te desconecta do impulso original. O estoicismo ensina a manter o foco apenas naquilo que está sob o seu controle. E suas decisões, seus planos, seu projeto, são sua responsabilidade. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a opinião dos outros não tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder. Você não precisa da aprovação de todos, precisa de clareza. E a clareza nasce do silêncio, da reflexão, de se cercar de pessoas que somam, não que te sobrecarregam com confusão. Aprenda a proteger sua visão. Fale sobre ela apenas quando o terreno for fértil, quando souber que aquela pessoa não vai apenas ouvir, mas vai entender. E se você não tem alguém assim por perto, tudo bem. Você pode avançar sozinho. Pode construir em silêncio até que o resultado fale por você. Porque às vezes o maior ato de sabedoria é o silêncio. Até o momento certo de mostrar o que construiu. E quando decidir se abrir, faça isso com intenção. Pergunte com clareza. Busque crítica, sim, mas que seja construtiva. Não procure alguém que diga o que você quer ouvir, e sim o que você precisa saber, mas também aprenda a filtrar. Nem todo conselho serve para você, nem toda opinião merece sua atenção. Aprenda a escutar sem absorver, a agradecer sem adotar, a pegar o que é útil e deixar o resto. Se você fizer isso, seu caminho se torna mais firme. Você se torna mais imune ao ruído externo. Toma decisões com mais confiança e avança com uma energia diferente. Não a de quem precisa de validação, mas a de quem tem uma visão clara e sabe para onde está indo. Porque quando você escolhe bem a quem escutar, também escolhe bem para onde vai.
E isso economiza tempo, frustrações e, acima de tudo, te mantém focado. Então proteja sua visão, não a exponha a quem não pode sustentá-la. Compartilhe apenas com quem entende o que custa construir algo do zero. E se tiver dúvidas, volte ao silêncio. É lá que sempre encontrará a clareza que o barulho lá fora tenta roubar. Número 14. O silêncio é uma ferramenta de poder, não de submissão nem de passividade, mas de domínio próprio. Porque quem sabe a hora de se calar mostra que não precisa preencher o espaço para se sentir seguro. Não busca validação com palavras, não compete por atenção, simplesmente está. Observa, escuta, pensa. E quando decide falar, suas palavras têm peso, porque não fala por falar, fala com intenção. E isso, num mundo cheio de ruído, é poder. Há pessoas que falam sem parar, que não suportam um segundo de vazio, que sentem que se não disserem algo, perdem o controle, perdem relevância. Mas isso não é força, isso é ansiedade disfarçada. Falar sem pensar é fácil, mas ter a capacidade de se conter, de ouvir sem interromper, de resistir ao impulso de ter sempre a última palavra, isso exige um nível de consciência que poucos desenvolvem. O silêncio bem utilizado impõe mais do que um grito, traz mais presença do que uma explicação interminável. Em momentos de tensão, numa discussão, numa situação complicada, o silêncio é sua melhor defesa. Quando tudo ao redor está pegando fogo e você decide não reagir impulsivamente, está enviando uma mensagem clara: você está no controle. Não suas emoções, não a provocação externa. Você. Porque falar por impulso pode parecer libertador no momento, mas muitas vezes deixa marcas difíceis de apagar. O silêncio, por outro lado, te dá tempo, espaço mental, clareza, e a partir daí você pode decidir se vale a pena falar, ou se o mais sábio é continuar em silêncio. Não se trata de se reprimir, trata-se de escolher. Nem tudo merece resposta. Nem todo comentário precisa de réplica. Às vezes o gesto mais poderoso é apenas olhar, concordar com a cabeça e ficar em silêncio, porque isso desconcerta, isso incomoda, isso marca diferença. Num mundo onde todos competem para falar, quem sabe calar se destaca. Sua simples presença fala por si. O estoicismo deixa isso claro. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, lembre-se de que é o seu julgamento que te afeta, não a ação do outro. Então controle o seu julgamento e o dano cessará. O que isso quer dizer? Que quando alguém tenta te tirar do sério e você reage no impulso, já perdeu. Mas se você se mantém em silêncio, observando sem reagir, mantém seu poder. Você não o entrega a ninguém. E o mais interessante é que quando você cultiva esse autocontrole, os outros percebem. Começam a te tratar de forma diferente. Porque entendem que com você não se brinca, que você não se desequilibra facilmente, que suas palavras não são baratas, por isso têm valor. Percebem que seu silêncio não é ignorância, é estratégia, é respeito por si mesmo, e isso impõe respeito. Como aplicar isso? Da próxima vez que sentir vontade de se defender, de se justificar demais, de corrigir alguém, respire. Fique mais um instante em silêncio. Observe o que está acontecendo na sua mente. Você está se defendendo ou apenas reagindo? O que você pretende dizer vai realmente somar algo? Ou é só um desabafo emocional? Se não for útil, não diga. Escolha o seu momento. E quando falar, que seja com firmeza, com intenção, com propósito. Assim suas palavras conquistarão respeito. O silêncio também te reconecta consigo mesmo. Te dá espaço para ouvir sua intuição, para identificar o que você sente de verdade, para organizar seus pensamentos. É nesse espaço que o ruído mental se dissipa, que você encontra o que realmente quer dizer, e não apenas o que está tentado a dizer. E quanto mais você pratica isso, mais percebe como sua energia muda, como sua paz interior se fortalece, como você para de reagir a tudo e passa a responder apenas quando escolhe. O silêncio não é fraqueza, é sabedoria em ação.
É uma forma de proteger sua energia, sua mente, seu tempo. E quando você aprende a usá-lo como ferramenta, ele se transforma em um sinal claro da sua evolução pessoal. Então, pare de achar que precisa sempre falar. Deixe que o silêncio faça o seu trabalho, porque, às vezes, o maior impacto não vem do que você diz, mas do que escolhe não dizer. Número 15. Reescreva sua história e mude sua realidade. Porque cada palavra que você usa para falar de si mesmo, cada pensamento que repete, cada frase que lança ao mundo, está construindo uma narrativa. Uma história que, mesmo sem perceber, se torna a base sobre a qual você age, decide e vive. Se você passa o tempo todo dizendo "eu sempre falho", "não sou bom nisso", "nunca tenho sorte", não é apenas algo que está dizendo, você está criando isso. Está reforçando essas rotas neurais em sua mente, como um caminho que se torna mais fácil de seguir quanto mais você o percorre. E essa história, mesmo que doa, te parece familiar. Você se acomoda nela, porque é o que conhece. Mas só porque algo foi verdade uma vez, não significa que precisa continuar sendo. Você pode reescrever, pode escolher outro roteiro, pode mudar a forma como se narra. E quando faz isso, tudo começa a mudar, porque sua mente se adapta às novas palavras que você usa. E com isso, suas emoções, suas decisões e suas ações também mudam. Não é mágica, é neurociência. A repetição de pensamentos negativos e autolimitantes fortalece conexões cerebrais nessa direção. Por isso, quanto mais você fala dos seus problemas, maiores eles parecem. Quanto mais se define pela escassez, mais difícil é sair dela. Mas quando você muda seu vocabulário, quando começa a falar no presente positivo, quando diz "estou aprendendo", "estou evoluindo", "estou me reconstruindo", você está abrindo novas trilhas, está treinando seu cérebro para enxergar novas possibilidades. Não se trata de fingir que tudo está bem, não é negar a dor ou os desafios. É escolher não viver neles, é se recusar a repetir a mesma história até que ela se torne sua identidade. É decidir se narrar a partir da esperança, da intenção, do progresso. Você pode falar do seu passado sem fazer dele sua prisão. Pode reconhecer o que viveu sem deixar que isso te defina. Porque sua história não termina no que te aconteceu, ela começa no que você decide fazer com isso. Comece a prestar atenção nas palavras que usa quando fala consigo mesmo. Quando está sozinho, quando enfrenta um desafio, quando se olha no espelho. Você fala com compaixão ou com julgamento? Está se construindo ou se sabotando com cada frase que repete? O vocabulário que você usa molda sua percepção, e sua percepção molda suas ações. Então, se quer mudar sua realidade, mude primeiro sua narrativa. O estoicismo ensina que não controlamos o que acontece fora, mas podemos controlar como o interpretamos. Marco Aurélio escreveu: "Se você está aflito por algo externo, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção." Mudar sua história não é ignorar a realidade, é escolher o ângulo a partir do qual você a vê. É optar por uma perspectiva que te fortaleça em vez de te afundar. Fale sobre o que você está criando, não apenas sobre o que está sofrendo. Fale de suas metas, de seus hábitos, do seu comprometimento. Não para se exibir, mas para treinar sua mente a focar na direção certa. Porque se você só repete problemas, sua energia vai para lá. Mas se repete possibilidades, sua energia também se alinha. E energia alinhada gera resultados. Faça esse exercício todos os dias. Corrija seu discurso interno como corrigiria o rumo de um navio. Se perceber que está dizendo "eu não consigo", troque por "ainda não domino, mas estou tentando". Se pegar dizendo "sempre dá errado", substitua por "cada vez estou aprendendo a fazer melhor". E repita, mesmo que no começo você não acredite, porque você está plantando, está construindo novos caminhos, e com o tempo, você vai andar naturalmente por trilhas que hoje parecem impossíveis.
Sua história não está escrita em pedra. Você pode reescrevê-la a cada pensamento, a cada palavra, a cada ato de consciência. E se fizer isso todos os dias, chegará um momento em que olhará para trás e verá que tudo mudou. Não porque o mundo se transformou, mas porque você decidiu contar essa história de outra maneira. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Está claro o seu compromisso com a mudança, com o crescimento, com se tornar uma versão mais consciente e poderosa de si mesmo. Agora quero que você fortaleça essa decisão com uma ação simples, mas poderosa. Comente abaixo esta frase: a partir de hoje, falo apenas para avançar. Sou estoico. Faça isso para que se grave na sua mente. Faça isso para que seu subconsciente entenda que você está falando sério. Porque cada palavra conta. E você já não fala para preencher o espaço. Você fala para construir a sua vida. Continue avançando, continue crescendo. Isso está apenas começando.